Olá, estamos iniciando uma série de entrevistas com colegas sindicalizados da ADUFPB, que nos últimos anos têm protagonizado ações fundamentais ao cotidiano do movimento docente e da vida sindical. Hoje está conosco o professor Edson Franco, tesoureiro da ADUFPB na gestão 2022-2024. Professor Edson, obrigada por estar conosco. Nós temos acompanhado a sua participação em várias ações do sindicato e eu gostaria de começar por lhe perguntar qual o papel da ADUFPB na Universidade Federal da Paraíba, no movimento docente, na luta pelos direitos dos professores. Este sindicato que nós sabemos que este ano completará 46 anos de existência. Olá a todos e todas. Dizer que o papel do sindicato, ele tem sido fundamental nesses 46 anos, como você acabou de destacar, várias foram as lutas que se teve nesse período, para garantir a universidade, que ela ficasse à disposição da sociedade, que ela pudesse contribuir para o desenvolvimento do país. A gente bem sabe que a universidade passou ao longo desses anos por vários momentos críticos. Eu poderia fazer um recorte aqui, quando se colocou no Brasil o projeto neoliberal, lá em 94, mais ou menos por aí, em que tinha o governo Fernando Henrique, que era um ataque frontal à universidade pública e gratuita. Então, o sindicato, embora talvez no imaginário das pessoas lute só por salário, ele não luta só por salário. Ele tem lutado pela melhoria de condições das universidades, de políticas públicas. Eu mesmo posso ser uma pessoa que viu isso acontecer. Então, eu fui estudante dessa universidade e sei que as políticas públicas elas melhoraram bastante no atendimento, principalmente aos discentes. E por que não só aos discentes, mas também aos professores, A garantia de que você pudesse ter recursos para continuar suas pesquisas, para continuar todos os projetos de extensão que nós temos nessa universidade. Então, além da questão salarial, nós temos uma contribuição também, por que não dizer, nas definições políticas da sociedade, quer seja ela local, quer seja ela nacional. Nós tivemos várias lutas aí para garantir, primeiro, que não se cortassem os orçamentos das universidades, para que se investisse mais em pesquisas que são fundamentais para o dia a dia, não só nosso, mas principalmente isso que talvez as pessoas precisam entender, que são pesquisas voltadas para a sociedade, para melhorar a vida das pessoas no seu dia a dia. Então, o sindicato ele sempre esteve atento a todas as pautas que, porventura, viessem a ir de encontro a retirar a gratuidade e a qualidade da universidade pública. Então, o sindicato ele foi fundamental para que nós tenhamos 46 anos após a fundação da ADUFPB, uma universidade ainda presente no seio da sociedade paraibana e, por que não dizer, no seio nacional. E vamos mais além, internacional também, porque tem pesquisas aqui, professores que eles garantem. Então são várias lutas que nós tivemos aqui, Eu acabei de falar da questão orçamentária, a questão das políticas internas de desenvolvimento da nossa universidade, a garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a luta cada vez mais constante, Porque nesses últimos anos, e a partir do projeto neoliberal, eu estou enfatizando o projeto neoliberal, os cortes que nós tivemos de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A DUFPB, o movimento sindical, quer seja local ou nacionalmente, ele tem tido uma participação de luta no dia a dia, embora essa luta às vezes seja muito desigual. Eu vou falar recentemente, nós tivemos uma luta sobre a PEC 32, que essa PEC 32 visualiza a privatização da universidade. E que mal seria a Universidade Federal da Paraíba ser privatizada e ela cortar a possibilidade de jovens, de famílias, de trabalhadores e trabalhadoras que possam estar aqui dentro. Então, o movimento sindical ele sempre se preocupou com os professores, com os docentes, mas também com a comunidade universitária, quer seja os técnicos administrativos, quer seja também os nossos discentes. Eu começaria primeiro dizendo que a gente tem o sindicato, principalmente, e os movimentos sociais,
partidários, eles precisam começar a resgatar o histórico e a história dessas lutas, né? Então, se hoje nós temos a universidade que temos, é porque tivemos lutas no passado para garantir esse espaço. A gente bem sabe que tivemos e ainda temos tentativa de que ele ou seja fechado, ou ele fosse fechado, ou que ele fosse passado à mão do setor privado. Então, eu como sou da área de finanças, né, a gente olha a partir de um olhar do orçamento, e aí você vai, se você analisar, por exemplo, o que era a escola pública, e aqui não só a universidade, mas a escola pública, ensino fundamental, como era que ela funcionava e como ela funciona hoje durante esse espaço, esse histórico, né? Então, você tinha antigamente a imagem de um casebre, de uma escola sem água, uma escola sem ar-condicionado, sem material para poder funcionar, e isso também era trazido para o seio da universidade. E o que fez com que mudasse hoje você ter escolas preocupadas não só com a infraestrutura, mas também com a condição de ensino, com a condição do aluno chegar em sala de aula? Porque muitas vezes a gente acredita que educação é só aula, né? É só a sala de aula. E tem todo um contexto que está por trás. Então, hoje, por exemplo, eu posso citar conquistas que talvez o estudante essa geração nova não tenha dimensão. Na minha época, e talvez de todos os colegas que fazem a DUF, né, e alguns mais antigos, como era a dificuldade de a gente ter acesso a um livro, né? Eu me lembro que os mais espertos já saíam correndo à biblioteca para pegar os pequenos volumes, né, os poucos volumes de livros que você tinha. Hoje, você tem uma biblioteca online. Mas como é que isso foi conquistado? Como é que essa luta conseguiu acontecer? A partir da luta sindical, a partir da luta dos docentes, dos movimentos sociais, para que parte desse orçamento pudesse dar condições à nossa comunidade universitária. Então, também se atribui a um processo, aí vou colocar de novo o projeto neoliberal, que foram bombardeados durante todo esse período, né, de quebra do movimento sindical, dos movimentos sociais e dos movimentos políticos progressistas, né? Uma lógica de que você teria o setor privado comandando tudo, né? E que tudo aquilo que chega às nossas mãos chega porque alguém teve uma benesse de poder fazer. Então, se hoje nós temos recursos, ainda temos recursos para a pesquisa, se nós temos recursos para o ensino, se nós temos recursos para a infraestrutura da universidade, isso não cai do céu, isso não cai do dia a dia. Isso cai porque tem pessoas atentas, pessoas que estão brigando. Então, a gente precisa primeiro recuperar historicamente essa história, para que os que estão aqui hoje saibam que ao sentar na carteira, que ao sentar no seu ambiente de professores, ele vai ter recursos, vai ter uma energia elétrica paga, ele vai ter um ar-condicionado, ele vai ter acesso a bibliotecas, a artigos, né? Isso não veio do nada, isso veio da garantia da luta. Então precisa colocar na cabeça dessa geração nova que precisa continuar lutando, porque senão eles vão perder isso. Então hoje é um trabalho, a gente sabe, muito bem montado. Eu vou usar aqui o termo de uma política de direita, de extrema-direita, que faz com que queira voltar que a educação seja para poucos, que a educação seja para uma elite, né? Então, com esse bombardeio direto de marginalizar o movimento sindical, de marginalizar os movimentos sociais, marginalizar os partidos que são progressistas, né? Para que você possa abocanhar esse recurso e diminuir a educação. Então, acredito que esse arcabouço que está montado, e agora também me lembrei da questão do uso da internet, o mau uso da internet, né? Essa facilidade que tem de divulgar notícias falsas, né? Notícias que colocam a universidade, muitas vezes, aqui em particular, em situação vexatória. Ora, já disseram aqui que aqui é um antro de plantação de drogas, que aqui tem festas de orgias, quando a gente sabe que aqui isso não acontece, porque é formada por professores, por cientistas que têm cuidado, que têm responsabilidade, mas que têm uma visão de uma sociedade que ela pode ser diferente
para servir a comunidade, né? Então, acho que esses elementos, o bombardeio sistemático, né? Essa questão da internet hoje com essas notícias falsas fazem também implementar um individualismo na sociedade, né? De achar que eu sozinho resolvo tudo, eu sozinho cuido de tudo. A gente entende que, primeiro, né, dizer que é um período nefasto para nós. E aqui, até fazer uma fala, porque eu ouvi alguns colegas docentes dizendo que a situação que ora passamos, da indicação de um reitor que não obteve votos no Conselho Superior, né, 0 votos, ele estava ungido pela legalidade, né? Ok, o STF até disse que era legal, mas existe uma diferença entre o legal e o moral, ou imoral. Então essa é uma situação de moralidade. Nem sempre o que é legal é moral. E essa é uma situação. É uma situação que feriu enormemente a autonomia que está prevista na Constituição, que é a autonomia universitária, e principalmente o processo democrático que foi forjado a várias mãos e a temperaturas elevadas, quando a gente vai lembrar do período ditatorial que essa universidade passou, que, de novo, colegas valorosos perderam a vida lutando pela democracia. Então, nós fomos veemente contra, né? Nós lutamos contra isso porque feriu, para nós que fazemos o sindicato, feriu de morte a democracia. Nós respeitamos sempre a democracia. E a democracia é pelo voto, é pela escolha da maioria. E não foi isso que aconteceu, né? A maioria escolheu uma candidatura e a maioria esperava, confiava, né, que isso pudesse continuar acontecendo, como sempre aconteceu no Brasil. Dito isto, a ADUF, independentemente de seus diretores terem as suas cores de campanha, né, de escolhas, mas uma coisa ficou concreta para essa diretoria. Era a necessidade de a gente lutar pela retomada do processo democrático verdadeiro. E qual é esse processo democrático verdadeiro? É que a eleição ocorresse, que a comunidade pudesse escolher e que os conselhos universitários, os conselhos da universidade, né, pudessem referendar aquilo que a comunidade escolheu. E esperamos agora, e temos certeza plena, que isso será reafirmado, né, ratificado pelo governo que aí está instalado. Quanto à administração nova, nós esperamos que mantenha-se o respeito entre a instituição administrativa, né, e também o sindicato. Por óbvio que teremos momentos que vamos estar lado a lado, mas também teremos momentos que eu tenho certeza que nós vamos estar, não digo em lado oposto, mas com posições diferentes. E o que a gente espera nesse momento? É a possibilidade da discussão democrática, né, de a gente poder sentar à mesa, colocar o nosso ponto de vista, a administração colocar o ponto de vista dele, e a gente tentar, como sempre fizemos na universidade, que é a força do diálogo, do debate, do voto, né? O que for preciso, os conselhos superiores vão decidir, mas principalmente o respeito, né? A garantia de que não teremos uma administração que vai lutar contra o sindicato. Uma coisa é lutar contra o sindicato, uma outra coisa é a gente debater ideias e posições que possam ser diferenciadas. E é isso que a gente espera da próxima administração, que temos certeza que vai ser nomeada e à volta da nossa democracia. Esperamos que a professora Terezinha, a professora Mônica, possa tocar a instituição, tocar as políticas públicas, ouvindo os sindicatos. Não só o nosso sindicato, eu estou aqui me referindo também aos sindicatos técnicos administrativos e o Diretório Central dos Estudantes, porque é a comunidade que tem que se fazer valer. Mas acho que a palavra, que concluindo aqui, a palavra fundamental é o respeito de ambos os lados, do sindicato e também da instituição que ora vai assumir essa
novo quadriênio aí para os próximos anos. É bom a gente poder explicar a estrutura sindical ou a estrutura da DUF, mas que segue o padrão dos outros sindicatos. Primeiro, o verdadeiro dono do sindicato são os seus associados. São eles que dão as diretrizes para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então, a estrutura é a Assembleia Geral, é a participação, é ouvir o associado e a associada, né, no seu dia a dia sobre os temas que estão sendo colocados na discussão. Então, vamos pegar a greve. A greve não é uma decisão da diretoria. Cumpre a diretoria, no caso da greve em particular, acompanhar, no nosso caso, nós somos filiados ao ANDES, a discussão nacional. Obter as informações, verificar qual é a pauta, né? Verificar, isso eu estou dizendo para a diretoria, né? Feito isso, a diretoria discute para tirar uma posição, porque a diretoria está aqui no dia a dia, acompanhando, nós temos a participação em grupos de trabalho nacional, nós temos a participação na reunião do que nós chamamos de setor das federais, onde tudo é discutido em nível nacional, onde as informações nos são prestadas. E aí cumpre a diretoria local fazer a discussão para tirar a sua posição e apresentar à categoria. Ser o mais transparente e verdadeiro possível nessa informação repassada aos associados. Porque é isso que eles esperam. Eles nos elegem para que a gente acompanhe o dia a dia e possa trazê-los a informação, de novo, transparente e verdadeira. A greve, no caso em particular, ela não é a direção que diz, vamos fazer a greve. Colocados os elementos para a categoria debate e discute. E é ela que define em que momento se vai ou não entrar de greve. E qual é o momento em que ela vai entrar ou sair de greve. Talvez, e aqui talvez, porque estou na academia, teria que fazer um estudo científico, né? Mas talvez o tempo maior entre a última greve e essa greve ocorrer agora. Alguém falou em 9, 10 anos. 9 anos da última greve que nós tivemos. Ora, em 9 anos muita coisa mudou. A universidade ela teve uma expansão. Nós tivemos a entrada de novos professores, uma nova geração, que entrou dentro das conquistas feitas nas lutas anteriores. A atual malha salarial que nós temos, a carreira que nós temos, ou ruim ou boa, mas foi fruto de lutas sindicais anteriores. Então, nós já temos uma carreira definida. Pode não ser a melhor carreira, mas nós temos. Então, essa geração que entrou nesses 9 anos, eles já entraram sabendo o quanto eles iriam receber de remuneração e até onde eles podem chegar, né? Com todos os cuidados que tem que fazer as suas progressões. Então, me parece que isso é um norte. Olha, eu entrei aqui na universidade, eu tenho isso, né? Então, esse espaçamento de 9 anos, e nesse espaçamento de 9 anos, né? E aí eu vou voltar um pouquinho mais atrás com as reformas ou contra-reformas que foram feitas, tirando direitos trabalhistas, tirando direitos previdenciários, né? Tirando direitos orçamentários, né? Porque a gente precisa destacar que embora a gente tenha lutado bastante, isso só não está pior porque teve o sindicato, mas mesmo assim, ano após ano, eles vêm cortando os orçamentos da universidade, né? Mas mesmo assim a gente continuou na luta. Então, nesse sentido, essa geração que está aqui dentro, ele talvez não tenha percebido como funciona. E tem, talvez isso vai caber estudo científico para mostrar que essa greve agora, na avaliação que a gente faz, ela foi educativa. Ela foi educativa porque ela mostrou como se dá um processo de luta e um processo que culminou com a greve com o movimento paredista. De novo, definido por assembleia, por seus associados. E eu fiquei bastante alegre, porque tinha muito professor novo, né, que participou dessas reuniões e viu como a coisa funciona. Aqui não existe imposições, aqui não existe
ditadura, existe democracia. Dado o direito a todos participarem, a falar e defenderem as suas opiniões, e logo após fazer a votação, né, definido pelo movimento paredista. Então, mostramos para a comunidade que, distante também aqui dentro dessa greve de notícias falsas, informações picotadas, de ameaças, né? Porque é preciso dizer que nós tivemos aqui ameaças, se não veladas, mas ali, né, no subterfúgio, né, nesses elementos, querendo desqualificar o movimento de greve. Mas a categoria garantiu, a diretoria do sindicato garantiu ao sindicato que tudo seria feito num ambiente democrático e legal. Legal porque para entrar em greve precisava de uma assembleia e ouvir os associados e a categoria. E aqui é preciso deixar isso bem importante. Porque muitos diziam, eu sou contra a greve, mas não vieram à assembleia. Então quem não vem à assembleia, o que a gente entende é que está dizendo, olha, o que for decidido eu vou ter que acatar. Em alguns movimentos que foram feitos, né, para depois da greve deflagrada, por outros canais tentar acabar com a greve. Mas a categoria está de parabéns, né, porque mesmo alguns tentando fazer esse movimento de desreconhecimento do sindicato, de desqualificação do sindicato, mas a categoria entendeu que os movimentos estavam corretos, né? Então, eu entendo que essa greve, espero que a gente não precise fazer outra, porque as pessoas pensam até que a gente faz greve por diversão. Não, porque isso é prejuízo para a comunidade universitária, mas traz também para o professor, para o docente, né? Porque, por exemplo, nós vamos repor as aulas. Isso quer dizer que possivelmente nós teremos dois semestres, 2 períodos e meio, 3 semestres e meio dentro de um ano. Mas nós temos a responsabilidade de fazer a greve e saber o ônus que nós vamos ter. Nós podemos ter o bônus, como tivemos, os aumentos, mas também temos o ônus de fazer, garantir os direitos de todos, né? Então, teve esses movimentos, mas ela foi educativa. Educativa que fez com que alguns professores não filiados e que eram contra a greve tivessem que vir para a Assembleia, porque o local de discussão é a Assembleia, de forma democrática, garantida a fala daqueles que quisessem falar e defender suas ideias. E aí sim, tomar decisão no final. Então, eu acredito que isso foi a greve, enfrentando também o moderno, que é essa tecnologia da rede social, mas a gente conseguiu, até a DUF, ela teve um papel, o setor de comunicação teve um papel fundamental, com os documentos que foram elaborados, que foram publicizados, com os vídeos que foram feitos, para poder elucidar muito claramente nesse momento o que seria esse movimento sério, um movimento que não estava brigando só pelo salário, mas pela universidade como um todo. Eu acho que a greve ela foi o último ato, né, depois de várias tentativas, de várias lutas que nós tivemos durante esse período. Enfrentamos momentos difíceis, fomos acusados de fazer greve no governo anterior, mas é preciso também dizer que tiveram lutas. Não teve greve, mas tiveram lutas. Um exemplo disso é a PEC 32. Né? A PEC 32, eu estou destacando a PEC 32 porque foi ali já entre o fim da pandemia, né, e a volta da reabertura. Eu me lembro que a gente foi a Brasília, mas teve cuidado de poucas pessoas irem lá, né, porque não podia ter aglomeração, cuidado com as máscaras, a vacina, e mesmo assim, infelizmente, tivemos colegas que pegaram a Covid naquela luta que se teve lá. Então, de lá para cá, nós tivemos também cortes orçamentários, quer dizer, nós tivemos lutas ali pontuais que foram culminando na necessidade de a gente ir se atualizando. Olha, é preciso dizer que de 2016 a 2024, ou 2024, não, desculpe, 2016 até 2022,
que é o último governo antes desse, foi reduzido em 81% o orçamento dos investimentos na universidade. E o movimento sindical estava monitorando isso, o movimento sindical monitora isso, né? Mas teve uma conjunção que a gente já vinha antes de entrar o novo governo, e é preciso relatar aqui, com movimentos em Brasília, sob a égide de um governo semi-ditatorial, né? Que era isso que estava acontecendo, inclusive com decretos, instruções normativas que tentavam inviabilizar a luta sindical. Então, em Brasília nós tivemos pelo menos 2 ou 3 marchas pedindo, exigindo a recomposição salarial. E o número era 27,7%, só para dizer que não é uma coisa perdida, né? Então, já no final do governo passado, nós tivemos já algumas marchas em Brasília, alguns enfrentamentos, alguns embates em Brasília, mas também por aqui, como foi movimentos nos aeroportos, visita aos gabinetes de deputados, senadores aqui no estado. Isso foi feito no Brasil todo. Então, isso para dizer que quando vira o ano com o governo atual, nós já vimos numa crescente de luta. Agora, calhou de ser este governo. E aí, também foi fundamental para mostrar que muitos de nós votaram para mudança de governo, para a retomada da democracia, mas nós não somos subvicientes a governos, né? Embora a gente possa e acredite que há avanços em muitas áreas, mas nessa área, peraí, a gente precisa também dizer que precisa olhar para a gente, ter um olhar para a gente, né? Não é porque nós elegemos um governo, quem lutou por esse governo, pensando no aumento, não. Esse aumento, essa discussão de aumento, essa discussão de reposição orçamentária já era anterior. E vou fazer um recorte da PEC 32, mas poderíamos ir mais para trás. Nós já estávamos, quando foi eleito esse governo semi-ditatorial, nós já estávamos lutando. Agora, no meio do caminho, nós tivemos uma pandemia que mudou o contexto e como foi fundamental o movimento sindical nesse momento. É preciso lembrar que muitos queriam que a gente fosse para a sala de aula se aglomerar, né? E dizer aqui que com a pandemia, por movimentos como esse, nós perdemos de novo valorosos companheiros, nossos docentes. Perdemos a nossa convivência, não só docentes, como servidores aqui do sindicato, como servidores técnicos, como os discentes. Mas nós lutamos aguerridamente, e você esteve nessa luta com a gente nesse momento pandêmico. Então, não é dizer que, porque entrou o governo tal, agora nós temos força para poder fazer uma greve. Não, essa luta ela é anterior e volta a tocar nesse aspecto. Já falávamos um percentual de 27,7% no governo anterior, fizemos marcha, inclusive temos aqui na DUF vídeos, lives que nós fizemos em Brasília nessa luta. Muito obrigada, professor. Parabéns por sua atuação no sindicato e obrigada, sobretudo, por contribuir para este que é o último projeto da nossa atual diretoria de comunicação e assessoria de comunicação, que tem por intuito, como eu disse, documentar depoimentos, né, dos diretores e outros colegas que têm atuado de forma muito ativa, né, tem atuado neste sindicato, nas suas principais lutas e no cotidiano, dado o PP. Obrigada.